Somos uma universidade pública e gratuita. Acreditamos que o conhecimento pertence a todos, porque as soluções são construídas coletivamente. Aliás, já acreditávamos nisso antes mesmo de nos tornarmos uma universidade. Nos anos de 1930, o Brasil passava por grandes transformações sociais. A urgência em fornecer saúde para a população fez germinar a semente que se tornaria a Unifesp. Nesse período, nascem a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem. Em 1940, é inaugurado o Hospital São Paulo, o primeiro e atualmente o maior hospital universitário federal do país, referência na formação de profissionais em saúde e no atendimento à população. A excelência no ensino, na pesquisa e na assistência por meio de iniciativas como o Projeto Xingu e a Escola Paulistinha de Educação Infantil já demonstrava o compromisso social que viria a consolidar o sonho de ser universidade. 1994 marca o nascimento da Universidade Federal de São Paulo. É o ano em que nos tornamos uma universidade com a importante missão de defender e expandir a educação pública. Comprometidos com a qualidade e a democratização do ensino no Brasil, em pouco tempo nos tornamos uma universidade multicamp, presente no estado de São Paulo, com novos cursos em todas as áreas do saber. A Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem estão estabelecidas no campus São Paulo. Na Baixada Santista, o Instituto de Saúde e Sociedade e o Instituto do Mar. Em Diadema, um dos maiores centros industriais do estado, encontra-se o Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas. No campus Guarulhos, a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Compõe o Parque Tecnológico de São José dos Campos, o Instituto de Ciência e Tecnologia. Em Osasco, a Escola Paulista de Política, Economia e Negócios. No campus Zona Leste, em fase de implantação, está o Instituto das Cidades. Contamos ainda com a Unidade Avançada de Extensão Universitária em Santo Amaro. Além do ensino presencial, a Unifesp oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância. São mais de 50 cursos de graduação em todas as áreas e 22 mil estudantes. Tão importante quanto manter a excelência no ensino é formar profissionais conscientes e comprometidos com a transformação social. Aliada à educação de qualidade, a pesquisa é fundamental para a produção de novos conhecimentos. Pesquisa na Unifesp é sinônimo de inovação e desenvolvimento. A extensão é o elo que consolida a ligação entre a Unifesp e a sociedade. Com mais de 300 programas abertos ao público, tais como MemoRef, que permite a inclusão de refugiados à sociedade. Acolhe Onco, prestando assistência a pacientes com câncer. E o UAP, Universidade Aberta para Pessoas Idosas. A internacionalização também faz parte da nossa história. As parcerias com instituições de outros países têm proporcionado a mobilidade de professores e estudantes, bem como maior visibilidade da universidade no exterior. A nossa missão não estaria completa sem a permanente busca pela redução das desigualdades com respeito às diferenças. Por meio de ações afirmativas e programas de permanência estudantil, promovemos a inclusão e ampliamos o acesso à universidade. Chegamos juntos até aqui e continuaremos juntos porque acreditamos que a Unifesp deve ser para todos. Unifesp, Universidade Pública, Conhecimento Público.
Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos ao 6º Congresso Acadêmico da Universidade Federal de São Paulo, que este ano tem como tema Ciência e Universidade, Transformações para a Sociedade. Daremos início à sessão solene de abertura do 6º Congresso Acadêmico da Unifesp, que é o encontro acadêmico anual mais importante da nossa comunidade. Este ano, o evento ocorre pela primeira vez em modo virtual, permitindo a participação de todos os estudantes, docentes e servidores, que devido à pandemia estão em isolamento social. Contaremos também com a participação da sociedade, pois este encontro é aberto e está sendo transmitido pela plataforma do Congresso, pelo YouTube, pelo Facebook da Universidade. Estamos juntos, conectados com o conhecimento. Neste momento, apresentaremos os participantes da mesa de abertura. A magnífica reitora da Universidade Federal de São Paulo, professora doutora Soraya Ismaili, o vice-reitor da Universidade Federal de São Paulo, professor Dr. Nelson Saas, a presidente do 6º Congresso Acadêmico Unifesp, professora doutora Gabriela de Brelas, a pró-reitora de Extensão e Cultura da Unifesp, professora doutora Rayane Assumpção, a pró-reitora de Graduação da Unifesp, professora doutora Isabel Quadros, a pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp, professora doutora Lia Rita Bittencourt, e o diretor do campus Baixada Santista e representante dos diretores das escolas e institutos da Unifesp, professor Dr. Odair Aguiar Júnior. Agradecemos a participação de todos os servidores, docentes, técnicos, estudantes e de toda a comunidade que atua com a Unifesp. Somos todos Unifesp. Convidamos agora o diretor do campus Baixada Santista, professor Dr. Odair Aguiar Júnior, para proferir suas palavras representando os diretores das escolas e institutos da Unifesp. Olá, um bom dia para todos e para todas. Eu falo nesse momento, honrosamente, em nome das direções dos nossos campi, escolas e institutos da Unifesp. Primeiramente, eu gostaria de saudar a nossa magnífica reitora, professora Soraya Ismaili, nosso vice-reitor, professor Nelson Saas, as pró-reitoras, professor Lia e Rayane, e a nossa presidente do 6º Congresso Acadêmico, professora Gabriela de Brelas, das milhares de pessoas que nos assistem. Bem, ciência e universidade, transformações para a sociedade. Esse é o tema de... Nós sabemos que muitos períodos distintos da humanidade foram presos pelas universidades nesses últimos 10 séculos, desde o surgimento das instituições. Por outro lado, e a humanidade assistiu a quantas transformações nas universidades nesse período? E a ciência, como suas modificações foram assimiladas nas universidades e pela sociedade? E ainda, a sociedade vem se relacionando com a ciência e com as universidades. As relações entre essa ciência, sociedade e universidade serão o grande norte de nossas discussões nesse evento. Nos é dada uma tarefa maior do que essas relações, discuti-las no contexto do abalo quase sísmico de nossas ações subjetivas com o mundo que nos é apresentado a pandemia da Covid-19. Uma nova lente viralizada, um novo existir no mundo. O existir nos remete ao existencialismo de Jean-Paul Sartre, traduzido nas análises feitas pelo professor Franklin Leopoldo e Silva. Existimos enquanto inseridos na história. Fazemos a história no tempo em que somos feitos por ela. Queremos existir enquanto sujeitos, sendo modulados pela ação de outros sujeitos, que também querem existir, mas em sintonia conosco, às vezes na contra nossos desejos. Assim é a vida, assim se faz. Para Sartre, no transcorrer da vida, teremos a chance de escolher, no desenho dos projetos existenciais, o que faremos daquilo que fizeram conosco. Nesse momento, pergunto a todos vocês, daquilo que a história do mundo está fazendo conosco em 2020? A pandemia e seus desdobramentos são determinações objetivas da história. Diante desse cenário, temos que escolher entre a resignação e a projeção de outras possibilidades. Nas obras de Yuval Harari, autor e filósofo contemporâneo, os humanos são apontados como únicos seres capazes de criar realidades imaginadas. A capacidade, aliás, que nos deu grande potencial de cooperação entre sujeitos para responder às mudanças
mudanças do nosso entorno. Voltando a Sartre, também ele nos ensina que o ser humano é o que pode fazer a experiência dos possíveis. Considerar outra como possível é o primeiro passo para transcendê-la, para superá-la. O prof. Franklin Leopoldo e Silva nos adverte que, se esse possível precisará, vai depender do grau de adversidade das coisas. E que, nesse contexto, os limites que nos determinam são, ao mesmo tempo, as possibilidades de os transgredirmos. Portanto, convido a todos e a todas que agora nos ouvem a transgredirmos a idade atual. Aliás, estar aqui com mais de 1.000 inscritos num congresso online dessa magnitude já é uma transgressão. Convido a planejarmos um novo possível, pois o chamado novo normal é equilibrar e até de definir. O novo possível nos convida à transgressão. O novo normal leva de volta a uma certa acomodação. Mais do que nunca, fazer transformações para a sociedade requer transgressão, comunidade e como cientistas. A Unifesp vem desde suas origens. Um grupo de médicos transgrediu a realidade vigente e criou a Escola Paulista de Medicina. Em seguida, transgrediu mais e criamos a Escola Paulista de Enfermagem. A vertiginosa expansão para a Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, Osasco, São José dos Campos e Zona Leste foi e é, sem dúvida, uma mega transgressão. Portanto, façamos desse evento mais um período de transgressão, jamais resignação ou menos ainda negação. O negacionismo, seguindo os princípios de Sartre, será a própria subjetividade e anular por completa a disposição para superar o peso da realidade vigente. Uma realidade intransponível por inércia do sujeito é uma realidade morta. E como falou Simone de Beauvoir, aliás, companheira de Sartre, não desejei nem desejo nada mais do que viver sem os mortos. Avante no 6º Congresso Acadêmico, transgredindo e construindo um novo possível. Muito obrigado e um excelente evento a todos e a todas. Muito obrigado, professor Odair. Convidamos a pró-reitora de Extensão e Cultura, a professora doutora Rayane Assunção, para proferir suas palavras representando os pró-reitores da Unifesp. Bom dia a todos e todas. É com extrema responsabilidade que represento aqui os meus colegas pró-reitores e pró-reitoras. Em nome da magnífica reitora Soraya Soubismaile, cumprimentos os membros da mesa e a todos e todas participantes do Congresso Acadêmico da Unifesp 2020, que tem como tema Ciência e Universidade, Transformações para a Sociedade. É com imensa alegria, entusiasmo e compromisso, e também com esperança, que iniciamos esse congresso. Quero aqui enfatizar a palavra esperança, referenciada em Paulo Freire, e o sentido atribuído a ela. Esperança, do verbo esperançar, que significa agir, levantar, construir, não desistir. Esses são verbos que têm nos movidos em tempos tão difíceis como este que estamos vivendo. Tem sido imperativo a defesa da educação laica, pública, gratuita e de qualidade, a defesa da ciência, da democracia e da vida digna. É com a insistência, com a aposta no novo e no desconhecido, que é peculiar ao universo acadêmico, que construímos cotidianamente o inédito viável, fazendo referência novamente a Paulo Freire. É com esse inédito viável que buscamos responder aos desafios que nos é apresentado. Nesse sentido, o Congresso Acadêmico é um espaço muito especial, pois ele agrega, coloca em evidência, em diálogo crítico, todo o processo e todo o produto decorrente do nosso fazer cotidiano na universidade. Ou seja, só conseguimos realizar um congresso como este, com tantas mesas de debate, apresentações de trabalhos e rodas de conversas, porque cotidianamente a universidade produz conhecimento e possibilita a formação de pessoas. São as ações construídas ao longo da nossa história enquanto universidade e no nosso cotidiano acadêmico, seja pelos estudantes, pelos docentes, pelos técnicos,
tanto nos cursos de graduação como de pós-graduação, nos programas de monitoria, de iniciação à docência, nos projetos, programas e tantas ações de extensão, como na iniciação científica, nos grupos de pesquisa, nos grupos PET, nas residências médica, multiprofissional, como também a pedagógica, que nós nos referenciamos socialmente. Portanto, é esse conjunto de ações que materializa o nosso diálogo com as questões postas pela sociedade. A intensificação do nosso estar na e com a sociedade também é expressa no Congresso pela presença de inúmeros docentes pesquisadores de outras tantas universidades, seja nacionais ou internacionais, e também com um conjunto de lideranças de organizações sociais. Ainda falando da construção histórica da Unifesp e do fazer cotidiano, quero, em nome de todas as pró-reitorias que aqui represento, prestar uma homenagem aos técnicos administrativos em educação desta universidade, que no cotidiano auxiliam na construção da atividade fim da nossa universidade, que é a produção do conhecimento e a formação de pessoas. E que na maioria das vezes, essas pessoas, esses sujeitos, não têm os seus nomes nos resumos, nos artigos ou nos vídeos. Materializamos este reconhecimento ao homenagear aqui duas pessoas que foram expressivas no nascedouro desse nosso congresso acadêmico, que foi o Congresso de Iniciação Científica e o Congresso de Extensão. Aqui, a nossa homenagem ao médico, hoje aposentado, Dr. Renato Nabas Ventura, que foi servidor dessa universidade e que entre 2009 e 2015 esteve à frente do PIBEX, que é o projeto de extensão na Unifesp. E ao servidor técnico Marcelo Almeida, servidor da universidade, lotado atualmente na Prograde, e que é responsável por operacionalizar os programas institucionais de iniciação científica, monitoria, PET, PIBID, e que há mais de 10 anos tem se dedicado ao Congresso da Unifesp. Todo o nosso reconhecimento e agradecimento por essa dedicação e compromisso com o objetivo fim da nossa instituição. Também manifestamos o nosso reconhecimento pelo esforço coletivo, pelo entusiasmo e compromisso dos nossos e das nossas docentes, técnicos e técnicas e estudantes de nossa universidade, que mesmo em situação totalmente adversa como essa que estamos vivendo, se colocaram como sujeitos desse congresso. Seja ao enviar seu resumo, seu vídeo pôster, sua atividade artístico-cultural, ou a se colocar como mediador e debatedor das mesas, ou ainda como membro das diversas comissões que constituíram a organização desse congresso. Muita gente envolvida para fazer esse congresso acontecer, e o congresso está com essa cara porque fizemos e estamos fazendo acontecer, com toda a humanidade, inovação, invenção e gana que o momento exige. Finalizo invocando novamente o verbo esperançar, e com ele faço a menção à comemoração no dia de hoje dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que marca os avanços conseguidos com a adoção da doutrina de proteção integral como balizador das ações conjugadas entre família e sociedade e Estado na garantia de direitos para crianças e adolescentes brasileiras. Esperançar é necessário, pois acredito que esse verbo expressa a tarefa de fazer hoje, na expectativa de um futuro em que a defesa da vida digna seja elemento balizador das relações sociais, econômicas e políticas, e que a universidade seja reconhecidamente um local de produção do conhecimento e formação de pessoas, em que ciência e cultura, razão e sentimento estejam em diálogo. Avante no fazer cotidiano da educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Parabéns, comunidade Unifesp ampliada. Tenhamos todos um ótimo congresso. Passa para você. Muito obrigado, professora Rayane, pelas palavras. Passamos agora a palavra à presidente do 6º Congresso Acadêmico da Unifesp, professora doutora Gabriela de Brelas, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Gostaria de saudar a nossa magnífica reitora Soraya Asmali, o vice-reitor Nelson Sass, as pró-reitoras Isabel e Lia e o diretor Odair Aguiar. Sejam bem-vindos ao Congresso Acadêmico da Universidade Federal de São Paulo. É com muita alegria que me dirijo a vocês no principal encontro da nossa comunidade, que reúne estudantes, pesquisadores, técnicos administrativos em educação, docentes da Unifesp
e agora também à sociedade. Falarei sobre o Congresso e o processo para chegarmos até aqui. A Unifesp sempre teve inúmeros encontros de ensino, pesquisa e extensão, mas foi em 2015 que o primeiro Congresso, Quebrando Paradigmas no Ensino Superior, Limites e Possibilidades da Integração, agregou os diferentes programas acadêmicos de graduação, pós-graduação em pesquisa, extensão e cultura e as diversas áreas do conhecimento da Unifesp. Em 2016, discutimos a Universidade do século XXI. Em 2017, a Unifesp em ação pela educação pública superior de qualidade. Em 2018, com o tema Universidade e Sociedade, Saberes em Diálogo, o Congresso destacou a importância da identidade das unidades universitárias, a interlocução dos seus programas e do debate acadêmico sobre a solução de problemas que afligem nossa sociedade. Em 2019, o destaque foi dado aos 25 anos da Universidade Federal de São Paulo, Universidade Pública, Conhecimento Público, e pudemos olhar para a unidade na diversidade e refletirmos sobre os temas convergentes. Neste ano, 2020, surpreendidos pela pandemia da Covid-19, que mudou completamente o mundo em pouquíssimo tempo, o 6º Congresso traz a discussão sobre ciência e universidade, transformações para a sociedade. Não poderia ser mais oportuno trazer a essencialidade da ciência, das pesquisas científicas, da extensão universitária com a assistência, pois é pela ciência que teremos soluções concretas para problemas reais, como a Covid-19, e é por meio de pesquisas científicas que podemos subsidiar a construção de políticas públicas de enfrentamento a problemas que afligem a nossa população. Este é o papel da universidade pública e socio-referenciada. Este é o papel da Unifesp. Foram submetidos 1.750 trabalhos de 6.900 autores. Este número é 8% maior do que o do ano passado e 64% maior do que a primeira edição do Congresso em 2015. Temos no Congresso 480 trabalhos de pós-graduação, 362 trabalhos de iniciação científica com bolsa CNPq, 422 trabalhos de iniciação científica voluntários ou com outros fomentos, 222 trabalhos de extensão, 143 trabalhos de monitoria e 88 trabalhos de PIBID, PAD, PET, PET Saúde e PIBID. Este número é resultado de um trabalho árduo iniciado 5 anos atrás por pessoas comprometidas e com visão de futuro sobre a universidade. Gostaria, em nome da comissão organizadora, de destacar a atuação da professora Ieda Longo Malgeri, que presidiu o Congresso de Iniciação Científica e o Congresso Acadêmico da Unifesp desde 2015. Quando recebi a responsabilidade de presidir o Congresso Acadêmico, tinha consciência da enorme responsabilidade. Confesso que fiquei assustada e nem podia imaginar que seria no contexto da pandemia. Contudo, rapidamente, vi que a liderança da professora Ieda, junto à comissão organizadora, construiu um caminho muito bem pavimentado em termos de planejamento, integração dos diversos programas e da articulação dos processos. Este trabalho é fundamental para fazermos este congresso virtual. Assim, em nome da comissão organizadora, gostaria de homenagear a professora Ieda Longo Malgeri pelo seu compromisso, pela sua visão em termos do potencial que um congresso acadêmico propicia e por ter organizado um grupo de pessoas engajadas. A comissão agora te presenteia, professora Ieda, com a possibilidade de aproveitar ao máximo a programação do Desfrute. Queremos que aproveite agora a riqueza deste encontro. Agora, falarei sobre o processo que nos fez chegar até aqui. O 6º Congresso Acadêmico é o resultado de um intenso trabalho coletivo e colaborativo entre a Comissão Central, composta pelas pró-reitorias, Superintendência de Tecnologia de Informação, STI, pelo Departamento de Comunicação Institucional, DCI, pelas comissões dos 7 campos da universidade e pela Agência de Inovação Tecnológica e Social da Unifesp, AGITES Unifesp. Assim que iniciamos as reuniões de organização do Congresso, a pandemia eclodiu e não havia perspectiva para a retomada das atividades presenciais. O Congresso teria que ser virtual. Um novo mundo se abriu, trazendo desafios e potencialidades. Mas na Unifesp, somos ousados, corajosos e visionários, e nos apegamos rapidamente às potencialidades e sabemos lidar com os desafios. Ao romper as barreiras de localidade de uma universidade multicamp, não havia mais limitadores, e foi com esta orientação que começamos a planejar.
Vimos que havia um enorme potencial para integração das diversas áreas do conhecimento, para termos uma participação ampla de pesquisadores e pessoas de referência nos temas debatidos no Brasil e no mundo, e para termos a participação da sociedade. O resultado deste trabalho é o nosso congresso virtual. São 6 salas simultâneas com sessões das 9 da manhã às 10 da noite, mais de 250 horas de conteúdos, 61 mesas de debates e palestras organizados de forma interdisciplinar, transmitidas pela plataforma do Congresso, pelo YouTube e pelo Facebook, gravadas e que serão disponibilizadas posteriormente. 227 palestrantes nacionais e internacionais, 1.750 vídeos de trabalhos elaborados pelos respectivos autores, 170 sessões científicas online para discussão dos trabalhos inscritos no Congresso, 350 debatedores, atividades culturais da nossa comunidade, 25 profissionais de TI prestando assessoria tecnológica ao vivo, 200 monitores voluntários e tradução de palestras em Libras. Hoje teremos a aula magna do Dr. Drauzio Varela. À tarde e durante a semana debateremos os desafios e transformações trazidos pelo coronavírus na saúde, no SUS, na educação, nas relações humanas, na cooperação e inovação social e, principalmente, no papel da ciência para o seu enfrentamento. Importantes pesquisas envolvendo vacinas, medicamentos e testes de detecção realizadas pelos pesquisadores da Unifesp em cooperação com instituições nacionais e internacionais serão apresentadas. Também discutiremos temas como Estado, democracia e direitos humanos, economia, racismo, ensino superior e os desafios do ensino remoto, meio ambiente, empreendedorismo, mulheres nas ciências exatas em posições de liderança, cidades e desigualdades e os temas convergentes de pesquisa da Unifesp, como oncologia, doenças emergentes e negligenciadas, inflamação, longevidade, neurociência, entre outros. Este congresso virtual nos permite ampliar o debate entre as áreas do conhecimento e difundir o que a universidade realiza para toda a sociedade, que poderá interagir através dos chats virtuais. Fundamental aqui destacar o papel da nossa superintendente de tecnologia da informação, Lidiane Cristina da Silva, pela condução de toda a virtualização do nosso congresso. É pela competência da nossa STI, sob liderança da Lidiane, com o apoio de Fábio Falck e uma equipe comprometida de servidores, que temos hoje um congresso desta dimensão, com mais de 16.400 inscritos. O profissionalismo, conhecimento, compromisso e a serenidade da nossa superintendente Lidiane foram essenciais para este trabalho. Estamos iniciando, a meu ver, uma nova era de congressos e de comunicação. São a ciência e a universidade a serviço da sociedade. Nossa razão de ser, de existir e de resistir, a universidade pública é servir a sociedade brasileira, contribuindo para a resolução de problemas sociais, econômicos e ambientais, redução da desigualdade, construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Por fim, quero compartilhar que foi significativo nosso crescimento como grupo organizador e gostaria de destacar 2 aspectos que resumem para mim deste processo. Primeiro, temos união na diversidade, somos todos Unifesp. Segundo, estamos todos juntos, conectados pelo conhecimento. Gostaria de fazer agradecimentos às pessoas envolvidas e que estarão aqui a semana toda participando. Agradeço à magnífica reitora Soraya Smiley pelo desafio lançado e confiança. Aos pró-reitores e coordenadores de todos os programas pelo trabalho conjunto. Um especial agradecimento à Ana Carolina Costa da Silva da Pro pela sua dedicação e profissionalismo. Aos professores Paulo Schor e Silvia Maria Afonso, da AGITS Unifesp. Agradeço, na figura do professor Manuel Girão, aos diretores de todos os campi. Na figura dos coordenadores das comissões dos campi, professores Débora Suchek e Alexandre Balsanelli, agradeço a comissão do Campo São Paulo. Professores Gláucia Castro e Emiliano Oliveira, agradeço a comissão da Baixada Santista. Professor Caroline Overhoff Ferreira e Bruno Der Comparato, a comissão de Guarulhos. Professor William Hermoso, a comissão de Diadema. Professora Maraísa Gonçalves e
João Marcos Batista, à Comissão de São José dos Campos, professores Solange Gonçalves e Nilo Lima, à Comissão de Osasco, e aos professores Kazu Nakano e Geu Esteves, à Comissão do Campus Zona Leste. Agradeço ao professor Walter Teixeira Lima e a toda a equipe do Departamento de Comunicação Institucional pelo importante apoio na elaboração de materiais e estratégia de comunicação frente aos inúmeros canais e redes em que a Unifesp está presente. A comunicação é fundamental para que a sociedade se conecte cada vez mais à unidade. Este congresso virtual representa um grande passo nesse sentido. Participem, aproveitem o congresso e convidem suas redes. Me despeço desejando a todos e todas uma semana especial e enriquecedora com este congresso que preparamos para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Gabriela, pelas palavras. E agora convidamos a magnífica reitora da Unifesp, professora doutora Soraya Ismaili, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente desejar um ótimo congresso, um congresso virtual, o Congresso Acadêmico da Unifesp. Eu quero iniciar também dizendo que as nossas universidades são as universidades do conhecimento público e da sociedade. E, antes de falarmos do Congresso, eu quero falar também sobre o papel das nossas universidades como um lugar e um dos locos principais da produção do conhecimento. Um levantamento recente mostrou que mais de 90% da ciência brasileira é produzida neste lugar, em especial as universidades públicas. Temos instituições que em décadas de atuação formaram pessoas e apresentaram resultados importantes em todas as áreas. A Unifesp tem formado profissionais de saúde, das engenharias, das humanidades e produzindo desenvolvimento econômico, tecnológico, saúde e desenvolvimento humano. Nossos profissionais, professores, pesquisadores e jovens doutores e doutorandos, mestrandos, residentes, atuam em ampla e constante colaboração com as universidades do exterior, além das nossas universidades em nosso país. Estas parcerias são fundamentais e necessárias em um ambiente acadêmico e mesmo com muita competitividade, existe também muita colaboração e muita cooperação. É por meio da troca de informações e busca constante de superação de desafios que nós, das universidades, encontramos soluções para a humanidade e para a sociedade brasileira. A ciência brasileira e as universidades não deixaram a desejar em momentos de grande superação na humanidade. Não poderia ser diferente agora em 2020, com os desafios que estamos vivendo, e que é um ano que começou com as notícias de um novo coronavírus, de um vírus que, apesar de ser de uma família de vírus conhecida, produziu efeitos inesperados e agora devastadores. Quero aqui fazer uma menção em honra ao nome de todos os profissionais de saúde que nós perdemos nesses últimos meses e também a todas as pessoas que vieram a falecer por conta desta pandemia. São efeitos devastadores. Mas, em pouquíssimo tempo, nós, das universidades, nos organizamos para darmos as respostas necessárias ao combate desta nova doença, a Covid-19.
No Brasil, as universidades fizeram, em pouco tempo, muito. A Unifesp o fez de maneira rápida. Modificamos estruturas, fizemos e passamos a elaborar e realizar projetos para atender as demandas da sociedade, não só por novos tratamentos, mas também para a compreensão desta doença e para a cura. Apesar de termos sofrido grandes perdas, nós temos que continuar. E para isso é necessário que haja investimento em nossas universidades. É preciso que tenhamos estabilidade para continuarmos produzindo o conhecimento necessário para o desenvolvimento humano e para uma gama muito grande de ações para continuarmos os estudos e para continuarmos a formação dos nossos profissionais. A nossa Universidade Federal de São Paulo tem cumprido o seu papel. Ao mesmo tempo que cuidou da assistência dos pacientes da Covid-19, vem reorganizando suas atividades, inclusive o ensino, e em pouco tempo nos habilitamos e nos preparamos para as atividades emergenciais de maneira digital. Nós estamos hoje em um período de 4 meses. Registramos mais de 140 projetos de pesquisa no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, só na área da Covid-19. Em meio a 500 projetos da CONEP, a Unifesp contribui com mais de 140 projetos. Isso mostra o enorme engajamento dos pesquisadores que estão também na atuação da primeira vacina, em colaboração com a Universidade de Oxford, mas também participando dos estudos da vacina brasileira. Em meio a tantas mudanças, a Unifesp também foi anunciada como a 5ª melhor universidade da América Latina. Isto ocorreu a semana passada. E a melhor federal do nosso país, segundo o prestigioso sistema Times Higher Education, o THE. E agora realiza este grande congresso acadêmico, que é um congresso anual que nós realizamos e que este ano está sendo realizado de maneira virtual. Como pudemos fazer tudo isso? Muitas vezes nos perguntamos. A universidade pública é capaz de produzir respostas, porém em seu tempo e a partir da estabilidade de financiamento e também da produção de conhecimento, com foco definido e conduzido de maneira autônoma de partidos e governos. Vemos o parlamento brasileiro interessado e nos ajudando a encontrar soluções, e também buscando financiamento para as nossas universidades. Queremos o apoio também dos nossos governantes. Independente dos partidos, nós precisamos continuar, porque a universidade pública, em especial as universidades federais, são patrimônios da nossa população. Nós estamos... É necessário também que nós tenhamos a importante estratégia de continuar, para que nós possamos realizar todas essas atividades e, em especial, este congresso. O nosso congresso acadêmico da Unifesp tem sido realizado de maneira integrada com todos da Unifesp, porque, como sempre dissemos, e hoje mesmo já dissemos, os que me antecederam, especialmente a presidente desse congresso, a Unifesp é uma só. Desde 2013, este congresso vem sendo realizado de maneira integrada, juntando as nossas escolas, os nossos institutos, as nossas cátedras, a agência de inovação, todas as atividades que nós temos estão reunidas no congresso acadêmico.
E nós buscamos a integração, a convergência e o diálogo permanente. Neste congresso, nós temos o lema Ciência e Universidade, transformações para a sociedade, porque é disso que é feita a universidade pública, de transformações que estão a serviço da sociedade. Com cerca de 17 mil inscritos, vocês poderão ver e participar de atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, mas também de debates, de conferências maravilhosas que foram de maneira muito especial, organizadas e selecionadas para todos vocês. O mais importante e o que nós estamos extremamente felizes é que todos podem participar. A sociedade pode se envolver, a sociedade pode conhecer mais sobre o que nós fazemos. Todos podem participar, se inscrever, interagir e podemos, sim, cumprir a nossa missão e a nossa função social. No início deste ano, não imaginaríamos que estaríamos neste ponto. E quando começamos a celebrar os 25 anos ao final do ano passado, também não esperávamos que este seria um ano tão diferente. Porém, neste congresso, nós encerraremos as atividades dos 25 anos da Unifesp, com o lançamento de um livro preparado de maneira muito especial e que apresenta um pouco da nossa história, que na verdade tem mais do que 25 anos, que começa com a história da Escola Paulista de Medicina em 1933 e que culmina na criação da universidade em 1994. Neste congresso, lançaremos este livro, que é um livro que também será e que ficará como um marco, um registro histórico importante para o nosso tempo, mas também para o legado, os legados que nós deixaremos para os que seguirão, porque nós não temos dúvida que a universidade permanecerá, ela continuará fazendo o seu papel tão importante. Agradeço a todos da nossa universidade, aos diretores das 9 escolas e institutos, às 7 pró-reitorias, à agência de inovação, às cátedras, ao meu gabinete em especial, que tenho aqui o nosso vice-reitor, o professor Nelson Sass, e em nome dele agradecer ao meu gabinete e também a todos os estudantes, todos os técnicos administrativos da nossa instituição, ao nosso hospital universitário, que não fugiu à sua obrigação, à sua missão, à sua função social, atendendo a mais de 6 mil pessoas até o presente momento, mais de 6.500 pessoas até o presente momento, desde o início da epidemia da Covid-19. Quero também fazer um agradecimento especial à nossa superintendência em TI, porque este desafio deste congresso foi enorme e não imaginaríamos, estávamos de fato nos preparando, mas agora vemos que a nossa superintendência em TI está preparada para desafios como este e como outros que virão, num tempo em que existe a necessidade de tanta interação virtual. Também quero agradecer ao nosso DCI, Departamento de Comunicação Institucional, porque fez um trabalho fantástico em pouquíssimo tempo de reorganização da comunicação interna e externa. E quero agradecer especialmente à presidente do nosso congresso, a professora Gabriela Debrelas, que aceitou este desafio, que não foi pequeno, foi enorme, está sendo, mas que está trazendo resultados fantásticos. Nós jamais imaginaríamos que seria tão confortante, tão compensador como está sendo. Tenho certeza que a Gabriela agora está gostando muito deste nosso desafio
que está sendo tão bem cumprido, junto com a comissão organizadora. Muito obrigada a todos que participaram da organização deste fantástico congresso. Estamos fazendo o nosso papel. De certa forma, estamos mudando muitas coisas, mas é assim que deve ser. Não temos o que temer, pois as universidades é o lugar das transformações e nós vamos continuar. Nossa Unifesp e suas escolas e institutos não ficarão ao sabor das pandemias. Nós estaremos e daremos respostas à população, à sociedade brasileira. Assim como em momentos anteriores, que a população brasileira e a sociedade brasileira precisou das nossas universidades, nós também continuaremos dando as respostas junto com a ciência e com todos que fazem parte desta universidade. Nós vamos continuar para a redução das desigualdades, para que haja, de fato, o crescimento econômico, porque com saúde, com a saúde pública, com o nosso sistema único de saúde, nós certamente daremos condições de saúde à população para que nós possamos continuar o crescimento e o desenvolvimento econômico, dando condições de trabalho para a população. Então, que as nossas universidades possam continuar e que a Unifesp esteja presente, cumprindo o seu papel, junto com toda a nossa comunidade. Que seja um ótimo congresso, que estejamos unidos, porque é assim que nós vamos continuar o nosso papel, a nossa ciência, e é assim que nós vamos desenvolver o conhecimento e o patrimônio para a sociedade brasileira. Muito obrigada, parabéns a todos por esse congresso e uma ótima atividade, que todos participem muito e que aproveitem muito ao longo de toda esta semana, porque o conteúdo é realmente de enorme qualidade, como é a nossa Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada. Agradecemos a magnífica reitora da Unifesp, professora doutora Soraya Ismaili, pelas suas palavras, e assim encerramos a solenidade de abertura e convidamos nosso público a acompanhar a aula magna do Dr. Drauzio Varela, que iniciará em poucos instantes nos canais do Congresso. Enquanto preparamos a sala para receber o convidado de honra, passaremos alguns vídeos institucionais que mostram a excelência da qualidade em ensino, pesquisa e extensão da Unifesp. A sessão da aula magna do Dr. Drauzio Varela começará às 10 horas. Um ótimo congresso a todas e todos. Ciência e Universidade, transformações para a sociedade. Muito obrigado. Perfeito. Deu umas engasgadas aqui, né? Muito bom. Obrigada, Natanael. Obrigada pelo apoio aí, com essa gente sem experiência, pelo menos eu, né? Sem experiência. Eu falei mais, né? Eu falei mais, um pouco mais, né? Tá. Eu só queria falar que só queria falar que o Drauzio ligou na hora que, não sei, teve um momento que até apareceu que eu estava no celular, mas era ele, eu tive que atender, porque ele estava confirmando que ele vai entrar, claro, ele estava querendo falar. Então tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Ótimo. Perfeito. Tá. Tá. Tá, tchau, pessoal. E a gente vai até assistir. Já. Obrigada. Tchau. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Parabéns, gente. Todo mundo pode sair, né?
Tá, ok.